Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandio. E eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Furado PC. E hoje com um tema muito especial, que é a pergunta, né? Enfim, vamos falar sobre o que é uma mulher. Roda a vinheta aí. Vocês são pretensiosos, hein? O povinho pretensioso, né? Vocês estão achando que vocês vão falar sobre o que é a mulher. Tá bom, então, eu vou ficar assistindo. Bota o Luiz para falar, né? Porque foi ele que disse que é a pergunta, né? O próprio Freud considerou, então como é que eu não vou considerar? Só que o Freud mesmo não conseguiu responder, né? Ele faz essa pergunta para Marie Bonaparte, né? Porque ele não chegou a conclusão nenhuma. Na verdade, é uma pergunta que se desdobra em duas, né? Porque o que é uma mulher e o que quer uma mulher? Na verdade, acho que a gente já pode pensar numa terceira pergunta, né, Fê? Porque nessa edição nova aí da Autêntica, dos textos do Freud, naquela edição do Amor, Sexualidade e Feminilidade, tem um prefácio do Gil Giannini e do Pedro Liodoro, e que falam que, na verdade, a pergunta ela foi traduzida de forma errada, né? E que a pergunta seria o que quer o feminino na mulher. Já pensaram nisso? Assim? Porque, ao meu ver, essa tradução faz muito mais sentido, porque aí a gente tem o feminino e a mulher, são duas coisas diferentes, né? Como eu sempre falo, a Juliana vai falar assim, eu sabia que ela ia dizer isso. O feminino não é a mulher, só que ele aparece, a psicanálise se dá, né, pelo aparecimento do feminino nos corpos das histéricas, né, que denunciam aí esse feminino, né. Então, define aí o feminino pra gente, Cami. Eu defini... Olha só, ano que vem, na hora que eu defender a dissertação, vocês assistam que de repente eu consigo definir alguma coisa. Bom, até agora, assim, que eu consigo falar para vocês do que eu consegui aprender, né, das leituras, é que num determinado momento eu me questionei, né, qual é a diferença de feminino e feminilidade, porque nos textos do Freud vem, para mim, pelo menos, sempre pareceu como sinônimos, né? E aí depois eu fui me perguntando sobre isso e cheguei à conclusão que para alguns pode parecer óbvio, mas para mim foi uma revelação, assim, de que são duas coisas bem distintas, né? E acho que a gente vai falar um pouco disso, né, nesse mês. O feminino, ao meu ver, ele está muito mais próximo. Ele está mais próximo, não, ele é próprio do real, né? A gente não tem como conceituar o feminino, porque não tem simbolização para isso, né? Ele diz respeito à alteridade radical de cada um, sabe? A questão da castração mesmo, né? Não é à toa que representantes do feminino, como as pessoas LGBTQIAP+, né? Os negros, as mulheres, as crianças, sofrem tanta violência, porque eles trazem, de alguma forma, a denúncia desse furo, dessa castração, né, em algum momento. E a feminilidade, ela estaria mais como um véu, uma forma de cobrir esse feminino, né, usada muito pelas mulheres, né, e aí a gente pode pensar que talvez a masculinidade seja uma forma que o homem também encontrou de fazer aí, dando continuidade ao que a gente falou no mês passado, a alteridade radical, e seriam formas de semblantes, né? Acho que é uma forma muito resumida, a gente pode falar nisso, né? Freud, ele começa se questionando sobre a feminilidade, ele pergunta, né? Ele se pergunta como que uma mulher se torna mulher, e aí ele vai falar que a mulher se torna mulher quando ela se torna mãe. Enfim, tem várias coisas aí que ele fala que são muito questionadas por feministas, mas depois, no final, lá em 37, no texto Análise Terminável e Terminável, ele já fala do que diz respeito ao feminino, mesmo usando o conceito feminilidade, que ele diz que uma análise precisa atravessar o repúdio à feminilidade, né?
e que, ao meu ver, aí cabe ao feminino, não à feminilidade, que eu acho que ele está falando mesmo da castração, né, desse furo, que a gente se dá conta, que a gente encontra, né, no final da análise. Então, a Enfim. defesa, os mecanismos de defesa com relação à castração, né, e à alteridade, pode dizer que a gente está sempre defendendo do feminino. Pode ser, acho que sim, né? Acho que o feminino ele tá presente nos homens e nas mulheres. O próprio Freud fala isso no texto, acho que é no Tabu da Virgindade, se eu não me engano. Ele fala que é justamente disso que os homens têm tanto pavor, né? E daí isso justificaria um pouco da violência, né, contra as mulheres. Acho que a Ju também pode contribuir bastante aí, que ela tem um seminário falando sobre isso, né, sobre a violência às mulheres. Ele fala sobre isso lá. Eu não tinha pensado nisso, né, nessa luta contra o feminino, né, durante todo um processo de análise no social também. Tem essa alteridade, a diferença, né? Não à toa, as políticas que defendem a diferença são atacadas brutalmente, né? Então, é um repúdio que se estende, né? Tem uma extensão muito grande, né? Que acho que talvez aí é o grande mal-estar, né? A grande base do mal-estar na civilização, né? Acho que o feminino pode falar muito sobre isso, né? Acho que você colocou que fundou a psicanálise, né? Fundou mesmo. O corpo que fala sobre isso, né? Mas não é um corpo que responde sobre isso, é o corpo que expôs essa questão, né? Então, a histérica expôs o que é essa fonte. A histérica, eu digo nesse caso do Freud, né? Mas eu acho que a histeria, ela denuncia mesmo isso, sabe, Luiz? Eu fiquei pensando, teve até um trabalho que eu apresentei lá no congresso, né, que teve lá no Corpo Freudiano, ano passado, no final do ano passado, sobre o repúdio ao feminino na história da histeria, né? Porque a histeria, ela veio sendo apagada, né, ao longo dos anos. A gente pode pensar aí em vários momentos da história, um dos mais destacáveis, assim, a gente pode falar sobre a caça às bruxas, né? Que muitas histéricas ali foram queimadas, né? E depois a própria definição de histeria saiu do rol de procedimentos não, de diagnóstico, né? Categoria. As categorias do DSM-4 e do CID, né? Mas eu fiquei com muita curiosidade de pensar junto com você, Cami. Isso que é uma coisa que o Lacan fala no seminário. Eu não tenho certeza se é no 19 ou no 20. Mas, enfim. Que ele fala que tanto o homem quanto a mulher é um significante. E aí eu queria tentar fazer essa amarração que você trouxe aí agora com relação ao feminino e a feminilidade, né? Como é que a gente pode entender, então, né, o que seria uma mulher, se a gente pensar nisso, da mulher sendo um significante, desse significante que não significa nada, desse semblante que, né, que se é colocado aí na frente disso. Aí você traz Lacan e complica tudo, né? Porque a minha pesquisa, inicialmente, é só dentro do Freud, que já é muita coisa. O Freud já fala muito sobre o feminino. Ela expõe que falta o significante, né? A mulher, enquanto mulher, que eu estou falando nas formas, né? Assim, a gente precisa sempre falar isso, né? Senão até eu me confundo aqui. A mulher, enquanto nas formas de sexuação, enquanto posição, né? Enfim, enquanto posição política, inclusive. Expõe a falta, né? Expõe o a que está lá, falta. o S de abarrado, né? Mas eu acho que quando ele fala isso, Fê, eu também não me recordo se é no 19 ou no 20, mas eu chutaria que seria no 19. Eu acho que ele está falando aí na questão da construção de cada um, na questão de que são significantes como efeitos de discurso. Entendeu? Que é diferente da posição de gozo, né? Que é o que a gente diferente da posição de gozo. Porque ele vai falar que não é só a mulher que tem que se tornar mulher. O homem ele também se torna homem. Inclusive, tem um texto muito bom do Pedro Ambra, me parece, né? Com relação a esse tema do tornar-se homem, enfim. Não conheço. Não me Eu sei, se eu não me engano, ele tem um livro que é ele que tem um livro que fala sobre isso. O que é um homem, não lembro agora se é ele. Me parece que sim. Mas eu nunca li, eu não conheço. Mas se a gente pensar que sim, que há uma construção aí, se a gente pensar na feminilidade, na masculinidade como semblantes,
a gente pode falar, assim, que um homem também se torna homem, né? Uhum. Assim como a mulher. É uma construção de cada um. Nas fórmulas, né? Mãe é homem, né? Assim, nas A mãe fórmulas. está na posição fálica. Por que Sim. que as mulheres, né, geralmente, não, a gente não pode generalizar, mas geralmente as mulheres, quando engravidam, elas se sentem, tem aquele termo, né, com rei na barriga, né? Desse depoimento da barragem. Olha, eu não posso falar muito, porque no meu caso eu engravidei de 2 meninas, né? Mas, segundo o Freud, o bebê ele é um falo, né, para a mulher. Ele vem aí justamente por isso que ele fala que a mulher se torna mulher quando se torna mãe. A maternidade vem aí no lugar, né? No começo ele fala da inveja do pênis, depois ele muda ao longo do percurso dele sobre o estudo, né? Da feminilidade, ele vai mudar um pouco o discurso. Mas a gente fica muito fálica mesmo. As pessoas dizem, nossa, você está grávida, você está tão reluzente, você está tão assim. Não falam? É uma coisa meio fetichizada, né? De estar reluzente e tal, né? Uma coisa que realmente mexe, né? É como se tem muitas mulheres, eu já ouvi na clínica, né? Vocês também devem ter ouvido, que falam assim, quando estão tentando engravidar, a gravidez é uma ordem de uma necessidade, muitas das vezes, e não do desejo, né? E falam assim, eu preciso engravidar, sabe? A minha vida, na hora que eu me tornar mãe, eu vou me sentir completa. Aham. Aí depois se depara com um furo atrás do outro. E Porque Mas tem fica... aí uma... tem algumas coisas também, né, que talvez seja importante de falar com relação a esse universo, que tem uma certa diferença, se a gente for pensar, né, do desejo de engravidar, desejo de maternar, enfim, de gerar um filho ou não, de ter filho, enfim, existem nuances, né, que pontuam uma certa diferença desses desejos, enfim. Eu acho muito importante essa colocação da mulher como um lugar e da mãe um outro lugar, né? Até porque a mãe, ela precisa, em algum momento, voltar a ser mulher, porque tem uma coisa da maternidade que consome muito, né? É muito visceral essa relação de estar gerando um corpo e daquele serzinho depende de você para tudo, então tem toda uma questão aí que acontece de uma imersão muito grande do sujeito que acaba de nascer e da mãe, que em algum momento ela precisa voltar a ser mulher para a sociedade, que é ser chamada, ser convocada a ter interesse por outras coisas além da criança, né? O que é muito difícil, porque Isso é importante para a criança e para a mãe, e para a né? mãe, é muito difícil porque olha que coisa maravilhosa, né? Ter gerado essa criança que é assim uma criatura, né? Porque é muito fora de qualquer outra coisa, né? Você gerou uma vida, né, que partiu de você, e isso vem com uma série de desejos, porque a gestação também é uma gestação simbólica, né? Então, também tem uma série de significantes de palavras que estão sendo gerados ali, uma série de expectativas, né? É um revisitar também o seu lugar de filha, e repensar no que é ser mãe, na responsabilidade sobre um outro sujeito. É muito interessante isso. E quando você estava falando da violência, Cami, fico pensando muito nesse aspecto histórico da vida das mulheres e dessa questão biológica, né? Que hoje está cada vez mais falada e sai cada vez mais do biológico, porque a gente tem outras possibilidades e pode pensar o ser mãe muito além do que já foi um dia, né? Da época de Freud, por exemplo. Quando Freud é criticado por alguns posicionamentos, acho que também temos que pensar que é de uma época, né? Claro que ele foi além, mas tem todo um relato de um momento histórico do que acontecia ali, onde essas mulheres não tinham a mesma posição que a gente tem hoje, né? Mas, assim, no livro, por exemplo, o livro O Caliban e a Bruxa,
ela faz um aparato assim dessa história para poder falar sobre essa relação que se criou com esse ser que era primeiro, né, um ser sagrado, a mulher como um ser sagrado, que era o ser da fertilidade, que dá à luz, né? Então isso tem uma representação assim quase endeusada, para um outro momento da história onde surge, por exemplo, o casamento, né? Onde surge uma demanda financeira, porque o casamento não surge, né, como algo tão bonitinho assim, surge como um contrato entre famílias por uma questão financeira ali, né? Então aí tem uma questão de, espera lá, essa mulher ela gera uma criança, mas eu não sei se essa criança é minha. É dela, porque está no corpo dela. Mas quem é o pai dessa criança? Como é que eu vou controlar isso? Porque se estamos falando de dinheiro e a família é isso, então eu preciso controlar para saber, para esse dinheiro ficar na minha família. Então tem toda uma questão da monogamia, do corpo da mulher que começa a ser domesticado, né? Que começa a se pensar em como controlar isso, da dependência financeira que essa mulher vai ter do homem, né? Porque aí o homem vai sair para trabalhar, ela vai ser a que vai ficar na família. E aí existe todo, né, a questão dessa criação que se faz de que o homem não consegue se controlar biologicamente, mas que a mulher tem que ser fiel. Né? A Marianita até brincou com isso no episódio, né? Que a gente gravou com ela. Mas, assim, tem uma questão que, na verdade, vira uma entrada aí de um sistema capitalista que vai dominando esse corpo, porque tem é uma questão de dinheiro que está em jogo e de controle de uma sociedade, né? E aí tem todo o discurso religioso demoníaco, né? E aí tem as questões da Inquisição, enfim. Sim, mas veja só, eu li esse livro, né? Esse livro vai contribuir muito para a dissertação, mas eu concordo com essa questão histórica, mas eu acho que para além desse movimento histórico, a gente pode perceber também que aí é uma forma de tamponar também o feminino, quando o controle do corpo da mulher, né? Tampona o feminino e apazigua esse homem. Porque, assim, o Freud falou disso, né? Naqueles 3 textos que ele fala sobre a psicologia do amor, né? Que para mim, assim, sempre foi muito, muito impactante, é o tabu da virgindade, né? Mas depois os outros 2 também são muito importantes, que ele vai falar da questão da mulher na posição de objeto, na posição de desejo, que o homem divide a mulher entre aquela que ama e aquela que deseja. Talvez aí a grande dificuldade de muitos anos. A Virgem Maria, né? E a do desejo, que tem a coisa mais demoníaca, tá? A santa e a demônia. Isso. O Condardo Caligares, ele fala muito sobre isso de uma forma bem leve, assim, eu gostei bastante. Aquele livro que ele fez com a Maria Homem, Coisa de Menina, é quase que um bate-papo, quase não, é um bate-papo entre eles, né? E eu gostei muito das colocações dele sobre isso. Mas aí Freud, ele vai falar, né, que o homem, quando ama uma mulher, ele não consegue desejar. Para desejar uma mulher, ele tem que, de certa forma, rebaixar essa mulher no lugar de objeto, né? Para poder haver aí um ato sexual, por exemplo. E talvez seja essa uma grande dificuldade quando a mulher está no lugar de mãe, né? A gente escuta muitos relatos de mulheres na clínica, pelo menos eu escuto, que a minha clínica, né, é muito perpassada por mulheres, e já ouvi alguns homens falando dessa dificuldade na relação quando nasce um bebê. Às vezes antes mesmo, quando a mulher ainda está grávida, que o homem não consegue, por exemplo, o casal não consegue mais ter relação sexual, né? Então, assim, veja, eu acho que por trás de todo esse movimento histórico, está sempre por baixo, de forma velada,
a questão do feminino, sabe? Esse medo do feminino, esse horror, sabe? Porque dizer que é demoníaco é uma tentativa de circunscrever, né? Mas aí se a gente pega para lembrar o que é o demônio para Lacan, no sentido de que ele vai pegar o conto do Casotti e vai falar sobre o que voi, né? Que é a frase que o demônio fala quando aparece, que é o que queres, o que você quer de mim. O demônio é o desejo, né? Então, esse lugar aí do S de abarrado que o Luiz estava falando, que é nada mais, nada menos. Que a gente vem com os matemas aqui lacanianos só para complicar a cabeça de vocês. Mentira, o matema ajuda, tá? Que ajuda a organizar as ideias depois, faz um resumo. Mas isso é o papo para outra história. O S de abarrado é a falta de um significante no grande outro. O que é o grande outro, né? É o conjunto de significantes. Quer dizer, são esses nomes, essas coisas ditas, essas palavras que atravessam a gente de alguma forma, a nossa história, e que a gente se fixa um pouco nisso e se utiliza disso para tentar descrever algo da nossa identidade. Né? Então, quando a gente fala que falta significante no grande outro, é porque tem algo da nossa identidade que é impossível de saber sobre, que é algo da ordem do real. Então, tem algo dessa pergunta do que o grande outro quer de mim, né? O que essa mãe quer de mim? O que esse pai quer de mim? O que essa sociedade quer de mim? Qual é o meu ofício na Terra, né? Assim, o propósito. Isso vem desse lugar demoníaco porque, no fundo, tem uma falta ali, que é eu não tenho uma identidade totalmente constituída, né? Essa jogada de Lacan, essa ideia de Lacan, eu acho muito genial, porque a gente vem no período da psicanálise, quando Lacan começa a falar do feminino, né? Lá no Congresso para uma sexualidade... Congresso para uma Sexualidade Feminina. Sei. Ele traz um pouco da história da mulher na psicanálise, né? De como a psicanálise vem falando da mulher e do problema que estava acontecendo nesse momento que ele começa a se interessar pela psicanálise, que vamos chamar da querela do falo, né? Que começa toda aquela discussão de, então, a inveja do pênis, não é? Aonde é que está o gozo feminino? Mas e aí, como é que a mulher goza? E o corpo da mulher? E várias questões sobre isso e leituras de Freud que ficaram muito presas nesse imaginário do corpo, nesse imaginário do excesso de sentido, de uma coisa que não é da ordem do sentido, né? É isso que Lacan vai colocar para a gente. Não é da ordem do sentido. Tem algo disso que realmente é não dito, que não tem como se dizer sobre. E que o sujeito, ele não é uma identidade pré-estabelecida, fixa, que vai ficar assim o tempo inteiro. A gente é movimento. Quer dizer, a gente forma a nossa identidade a partir do outro. Então, a gente guarda coisas do outro na gente, né? A gente vai descobrindo em análise que tem ditos de outras pessoas que ficam aqui ruminando na nossa cabeça, né? Falando Somos com a gente pequenas o tempo todo. colagens, né? A gente vai pequenas colagens. E o bom disso é que numa análise você consegue descolar, né? É por isso que em uma análise você consegue descolar e construir outras coisas. E perceber que você não precisa ter essa posição específica no mundo e que talvez não ter uma posição tão fixa e tão cheia de sentido te dê a oportunidade de criar outras coisas mais interessantes. Então, a análise ela vai fazendo esse trajeto de aproximação com o feminino, né? Em uma análise, a gente se aproxima do feminino, que é isso, que é irrepresentável. Então, o meu pré-projeto era justamente sobre isso, sobre a aproximação do feminino no final de análise, né? E aí eu até levantei assim a questão que a gente sabe que durante uma análise a gente atravessa a fantasia, mas será que a gente não atravessa o feminino também? Né? Se a mulher não existe, não há uma definição para a mulher, o analista existe? Porque também não tem uma definição para analista. Eu acho né? que não atravessa no sentido de que não sai, né? A gente Não fica... sai, mas a gente também não sai da fantasia, Juliana. A fantasia ela não é desfeita, ela continua lá, a gente só começa a enxergar ela de forma diferente. Ela perde gozo. Eu acho que a travessia tem a ver com perda de gozo, né? Então, aquilo tá ali de outro jeito. Mas
Eu penso na travessia do feminino como um reconhecimento do feminino, como uma descoberta do sim. feminino em você. Mas é porque no sentido de que, assim, a posição do analista é uma posição feminina. Sim, Lacan Então- fala isso no seminário 17, né? Que é da feminização do objeto A. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não atravessa, acho que a gente aprende a ocupar isso, talvez, né? A gente aprende a jogar com isso. Tem uma coisa do ficar até, além, não é bem atravessar, talvez, seja ficar, poder ficar um pouco. Talvez passar Também. por ele, sabe? Fazer Eu com gosto ele. muito, eu gosto dessa metáfora que uma vez conversando com uma colega querida, ela me falou sobre isso, sobre aprender a passar pelo furo, sabe? Não mais ficar paralisado, enfim. Então, eu acho que essa aproximação talvez remeta a isso, que aponta para esse lugar, que vai ali, que aponta ali para o feminino, mas que, né, que bordeia, que passa, enfim. E olha que curioso, né? A psicanálise surge a partir de uma demanda das mulheres, vamos colocar assim, né? Porque as histéricas na época, elas são escutadas por homens, nem todos conseguem ler, né? Freud consegue, e aí a psicanálise ela inicia como sendo um ofício de homens, né? Aos poucos as mulheres vão sendo inseridas, mas assim, depois de muito tempo, houve um longo percurso aí. Se a gente for parar para pensar, elas de certa forma foram apagadas sim na história da psicanálise, você pouco escuta falar. Quando você escuta falar das mulheres que contribuíram para a psicanálise, são assim, as que vêm na cabeça, né? Melanie Klein, Ana Freud e François Douto, na maioria das vezes. Eu até na época da faculdade, eu só... Também. Sim, mas a Ellen Deutsch eu vim conhecer bem depois. Uhum. E isso foi uma pergunta que eu me fiz também, sabe, ao longo da pesquisa. Por quê? Por quê, né? O que essas mulheres contribuíram? E hoje em dia a gente já começa a ver um movimento contrário. Hoje a gente vai nas escolas de psicanálise, a grande maioria ali é de mulheres. Agora, isso que você falou é bem interessante, Cami, sabe por quê? Porque eu estava ouvindo a fala da Ju e me veio isso na cabeça, né? De que, óbvio, que há um repúdio, a gente vê isso, do repúdio ao feminino na história, na sociologia, a gente pode falar de muitos saberes, mas também na própria psicanálise, né? E até adiante da fala dos próprios psicanalistas, quando a gente vê, óbvio que a gente aqui faz uma leitura lacaniana da psicanálise, mas quando a gente vê termos como mãe geladeira, mãe suficientemente boa, eu acho que isso também é mais uma tentativa da própria psicanálise de não se haver com isso, que é esse furo, e que foi algo que me parece que demora um tempo para a gente ir construindo um certo saber, e até o próprio Lacan também vai bordejando isso, a gente vai vendo ele se debruçar, óbvio, diante da construção do pensamento dele, dos seminários, enfim, a gente vê que há um trabalho mais direcionado dele de tentar entender isso, o que é o feminino, o gozo da mulher, enfim, mas me parece que esse preconceito também está dentro da própria psicanálise, e é preciso que a gente também esteja atento a isso, né? Com o Sim, apagamento, por exemplo, dessas mulheres que contribuíram, de tantas mulheres, e não somente mulheres que estavam ali, né, na época do pós-freudismo, se é que podemos falar assim, mas ao longo de tantos, enfim, de tantas outras, né, de tanto tempo que vem depois. Não, eu ia falar o seguinte, que é isso que você está trazendo é interessante, porque tem uma parte que é da história, que fala sobre como a história lida com essas questões do feminino, e que lidou mal pra caramba, né? E, bom, enfim. Mas tem uma questão que é estrutural, que é a dificuldade de fazer com isso, que é esse primeiro grande outro, que é muito primitivo, né? Que é a função materna. Porque quando a gente fala, a Marianita falou assim, né, ela falou brincando, bem sério, que quando o homem diz, né, que é instintivo e que ele não pode ser fiel porque é instintivo, que ela, então, enquanto mulher, tem o instinto de devorar a cabeça dele depois do sexo, né?
E isso é uma analogia ao que Lacan fala no Seminário da Angústia sobre o louva-a-Deus. Que o louva-a-Deus ele é a fêmea que tem relação com o macho e depois ela come ele, né? E aí Lacan vai dizer que a angústia é esse momento em que a fêmea olha para o macho e ele não sabe o que vai se passar ali. Mas ele sabe que ele pode ser devorado a qualquer momento. Por isso que ele não sabe o que é. Né? Sim, Então, mas não é esse isso o movimento? O homem não tem medo de ser devorado pelo feminino, que é a castração? O homem vive Pois sob a é, angústia da castração. mas pois é, porque tem uma questão aí que é esse como é que eu faço com essa questão do que vou e do que o grande outro quer de mim, que é impossível de responder e que pode acabar culminando em algo mortífero. Isso tem toda a relação com essas questões da agressividade também. E Sim. Lacan vai fazer uma aproximação disso com a esfinge, lá do Édipo, né? O que a esfinge, ela também é uma representação da mulher, né? Ela é não toda, né? Ela é meio, sei lá o quê, meio leão, meio pássaro, né? É uma mistura de várias coisas que não é nada, de fato. Ela é meio isso, meio aquilo. E aí Lacan vai dizer, isso é a estrutura da verdade, que é semidita, não pode ser dita por inteiro. Eu Então, acho que passa por aí, então, essa coisa do que dizem. Acho que foi Lacan, inclusive, que falou isso, né? De que as mulheres seriam então melhores analistas, né? as mulheres, essa é uma grande discussão da psicanálise, né? Sobre o que é da ordem desse real, que será que os homens entrevêm? Será que os homens entram mesmo? Como Qual que é seria melhor? esse negócio entre o real e a anatomia? Mas acho que a questão interessante desse enigma da esfinge é que ela fala isso também, né? Me devora, ou se você não decifrar o enigma, você vai ser morto. Uhum. Né? Então, Me decifre, não é me devora. O ato fala aí, a esfinge não fala me devora. A esfinge eu fala falei, me devora. decifra-me. Falou. Decifre-me ou devoro, tinha alguma coisa assim. É algo que tem algo Decifra-me ou comparativo, não é devora. não? Mas eu ia perguntar se é a coisa da afirmação de que a mulher seria melhor analista, né? Talvez ser, eu estou fazendo citação de uma brincadeira que o Quiné faz bastante, ela ser melhor expingida. Se uma esfinge melhor, não sei como é que seria isso. Eu acho que essa pergunta passa pela coisa da maternidade, né? Desse corpo que experimenta algo que é muito único, né? Que tem a ver com isso. Mas essa é uma questão que ainda não tem resposta na psicanálise, né? E vou dizer que isso, né, Ju, é muito particular para cada mulher em cada gravidez também, Com sabe? certeza. Uhum. A gente fica bem perto da loucura. Por isso que dizem que toda mãe é meio louca. Uma É coisa porque assim. é muito louco mesmo, né? Se você para pensar, né? É muito doido, você está gerando uma vida, e aí tem uma responsabilidade nisso, tem uma série de hormônios ali, tem várias coisas acontecendo, várias coisas mudando, tem uma Eu mãe costumo, nascendo, né? Então, eu assim, costumo dizer que a maternidade é viver o feminino no corpo. Sem contar a Sabe? visão que é difícil ser mãe, né? Porque, como você estava falando, né? Os homens começam a perder o desejo, porque aí tem a pergunta também, né? O que se quer de uma mulher, né? Afinal, porque aí, quando ela vira mãe, parece que há um abalo na questão da feminilidade, né? Não, do feminino, em cima da feminilidade, que aí também, eu acho que contribui um pouco para um pouco do repúdio, assim, também, sabe? Não se toca nela, porque agora ela não é uma pessoa com feminilidade, né? mas ela não é nem sujeito no momento que ela acaba de ser mãe, é uma coisa muito animal mesmo. Uma mãe que acabou de parir, ela não dorme, ela fica o tempo inteiro em função daquela criatura que está tentando se matar o tempo inteiro, entendeu? Há uma um sujeitinho. Ih, não vai sair. Me ajudem aí. Isso, dessa mulher, sabe? Não é, acho que não é à toa que muitas relatam uma experiência assim de depressão pós-parto. Sim, porque a perda do objeto também, né? Assim, em certo grau, aquilo saiu de você, né? Então, Sim. algo se perde, algo se constrói.
Então tem É um um processo. é um investimento no seu corpo fora do seu corpo, porque o bebê, ele é uma extensão do seu corpo ainda, durante um período. Até a mulher e o próprio bebê conseguirem fazer essa separação, demora. E é muito Não é? necessário que faça, né? Exato. Pro bem Não dessa é qualquer criança. Para os Não é dois, qualquer separação, né? Porque como a Ju fala, nasce uma mãe, mas de alguma maneira renasce uma mulher sim. já de um outro lugar. Então, assim, até se construir isso, que é esse novo lugar da mulher e esse lugar da mãe, né? Até construir essa pequena cisão aí entre essas duas posições, isso demora tempo, né? E Assim, durante a Sabe o que é? maternidade, a mulher fica nessa posição cindida, sabe? Durante algum tempo, porque a mulher, ela se torna mãe no momento que ela descobre que está grávida. Sim, Para o pai é diferente. Tem muitos sim. pais que se envolvem muito na gestação, isso tem mudado, né? Mas é como se a ficha caísse mesmo e as cobranças, né, as obrigações maiores viessem após o nascimento dessa criança. Ou não, né? Porque tá Ou cheio não. de pai que descobre que criança é Não, criança, mas né? olha só, não Eu é pai, canso é de escutar genitor. Vamos uns lá, ele não negócios. é Não, pai, é mas genitor. é muito sério isso, gente. Os pais não sabem ser pais. O que eu escuto é muito da ordem assim: meu Deus, mas essa criança não para de chorar. É uma criança, criança chora mesmo. Mas ele caga e ele quer. É isso, criança é isso. Assim, né? Parece que a pessoa está realizando ainda o que está acontecendo ali. Mas isso também é muito particular, de homem para homem, também. A gente também não pode Sim, generalizar, claro, né? Mas porque isso toca a que fantasia de cada acontece. né? Mas isso que Toca a acontece fantasia de tem um cada um. âmbito disso que é cultural, entendeu? É Sim. cultural que a mulher, ela passa uma vida aprendendo na cultura a ser mãe, a brincar de boneca, né? A brincar de educar criança. E o pai, não. Então, assim, o que se Mas ensina culturalmente para que esse sujeito, quando ele vira pai, ele saiba o que fazer também? Mas aí a gente entra numa discussão que é quem educa Sim, claro. esses meninos, né? É assim, que discurso é esse machista que vai sendo reproduzido geração após geração, né? E entendo quando você fala isso de fato, mas me vem muito isso, que é também o que toca na fantasia de cada sujeito, porque assim como tem Sim, pais que, nossa, só são genitores, também posso dizer que conheço pais que realmente, assim, se dedicam de uma maneira que é muito bonita. Então, Mas acho que é é importante também importante pensar. porque hoje a gente fica. Às vezes se banaliza muito, alguns discursos são muito importantes. Então as pessoas ficam assim, e daí que vai usar rosa ou azul, que vai brincar de carrinho ou de boneca? Não é sobre o rosa, o azul e o carrinho e a boneca, né? É sobre ensinar papéis sociais. É sobre dar a complexidade das relações sociais para essas crianças, né? Essa é a discussão de fato. Aí começa aquilo que o Luiz falou, né? Não sei se agora se foi o Luiz ou se foi a Fernanda, da construção desses sujeitos dentro dos significantes homem e mulher. Sim, exatamente. Na verdade, começa da barriga, às vezes muito antes de engravidar. Esse sujeito já está sendo falado, né, e desejado dentro de uma posição, né? E, assim, esse papo poderia se desdobrar em várias outras coisas. A gente está falando aqui de uma maternidade, vinda de uma gestação. Mas, como a Fernanda bem falou, existem várias outras formas de maternidade, né? Por exemplo, uma adoção, né? Como Exato. vocês sabem, eu estou na fila da adoção, né? A minha gestação foi uma surpresa, assim, né? Não estava previsto, né? Acho que foi da ordem do desejo mesmo, né? Não estava no planejamento, mas a maternidade, o maternar, ele pode vir de outras formas, né? E essa criança na fila da adoção, né? Ela também pode ser falada, deve ser falada, Claro. né? Mas Antes de mesmo uma chegar. criança gerada, ela também precisa ser adotada por essa Sim, mãe, com né? certeza. Eu ia com falar isso. certeza. A Beth É o tem que essa frase, Lacan... ela fala que toda criança, ela precisa ser adotada. Ela Independente precisa de ser ser adotada para gerada se ou não. colocar no lugar de desejo, né? O adotado aí no lugar de desejo, né? Isso. É.
Vocês devem estar pensando, nossa, que confusão, né? Porque a pergunta era o que era uma mulher, eles falaram sobre histeria, eles falaram sobre fala, acabaram falando em maternidade. Por que essa confusão? É porque é isso mesmo, né? Confunde-se, né? Confunde-se a maternidade com a feminilidade. O próprio Freud fez essa confusão. O que acontece é que, no final das contas, ele falou para a gente perguntar aos poetas, né? Porque não tem muito como falar disso. Lacan diz que a mulher não existe, né, gente? Então, Existem as mulheres, uma a uma, né? Isso é bonito, né? é lindo. É lindo porque a gente está falando aí de singularidade. Em algum âmbito, a gente está falando sobre esse que foi, sobre isso que não está dito, mas que a gente vai lendo. A gente lê os não ditos. A gente lê isso que não é palavra. É porque eu escuto muitas pessoas falando, quem contribuiu para o feminino foi Lacan, que Freud mesmo foi muito patriarcal, não contribuiu, era misógino, não sei o quê. Gente, não é bem assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Lacan ele foi muito embebido de grandes movimentos feministas, né? Então, obviamente, ele tem uma visão diferenciada, né? Queria saber Mas por que isso as não se pessoas querem apaga. botar Lacan para brigar com Freud, gente. Um só Não existiu tem por causa do como. outro, entendeu? Exatamente. Não tem Se como Freud apagar a tivesse dito contribuição de tudo, a Freud. gente não estava aqui hoje discutindo psicanálise, eu, hein? E a nem Lacan psicanálise em nenhum disse. momento vai dizer tudo sobre tudo, né? É não toda. A psicanálise é feminina. Fiquem aí com o enigma. Aí cada um de vocês escolhe o que vocês vão fazer com isso. Mas enquanto vocês estão escolhendo, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de dar o like. Isso ajuda muito o trabalho da gente. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Spotify, aqui no YouTube também. E aguarda lá que ainda vai vir mais coisa, porque a discussão não parou agora, não. Ainda está vindo bastante episódio esse mês que vai trazer questões interessantes. 2 convidados, hein? Então Então é isso, isso, gente. galera. Até a próxima. Até a próxima.